Quando a gente fala de RPG de mesa no Brasil, muita gente ainda imagina aquele hobby pequenininho, quase que amador, um grupo de amigos numa mesa improvisada, basicamente zero estrutura, mas a realidade hoje é outra, meus amigos. RPG brasileiro tem editora, tem evento gigante, tem financiamento coletivo milionário, tem profissionais trabalhando em tempo integral e tem até serviço sendo vendido. Então, hoje eu quero te mostrar com calma e com dados por que o Brasil não só tem um mercado de RPG profissional, mas também o maior e mais estruturado da América Latina, meus amigos. E assim, ó, não é opinião, tá? É observação de mercado. Mas antes da gente avançar, de fato, a gente precisa entender e alinhar aqui, eu e você, o que é mercado. Mercado de RPG não é só vender livro. É produto, é serviço, evento, mídia, comunidade e principalmente dinheiro girando, não é mesmo? Então, assim, livro físico, PDF, financiamento coletivo, evento presencial, evento online, stream, podcast, artista, diagramador, tradutor, gráfica, distribuidor. Gente, é muita coisa. Tudo isso a gente define o que é mercado. E não existe hoje uma IBGE do RPG, então a gente precisa olhar principalmente para os indicadores que a gente consegue rastrear. E isso é o que a gente vai fazer, tá? Se existe hoje uma coisa que é um termômetro para o RPG nacional, ele se chama financiamento coletivo. E o maior exemplo disso que eu posso trazer para vocês é o financiamento coletivo de Tormenta, que lá em 2019 arrecadou cerca de 1.900.000 reais com mais de 6 mil apoiadores. E isso não é um grupo pequeno de fãs apaixonados. Isso é uma base de clientes, isso é escala. Esses números representam pessoas pagando antecipadamente por um produto editorial de RPG, confiando que ele vai ser produzido e vai ser entregue e terá a qualidade que ele espera. Isso exige planejamento, logística, contratos, cronograma e uma equipe inteira sendo remunerada. E aqui é importante dizer uma coisa, tá? Um sucesso isolado não faz o mercado. Mas quando você vê campanhas recorrentes, editoras voltando a financiar novos produtos e público respondendo, aí você tem um ecossistema. Aqui no Brasil, o financiamento coletivo, ele basicamente virou uma ferramenta estrutural para funcionar. Não é uma exceção mais. Outro indicador que eu queria trazer para vocês, que é muito claro de profissionalização, são os eventos. Evento é onde o mercado se encontra, gente. Quem cria, quem vende, quem compra, quem divulga. No Brasil, a gente tem eventos que se colocam abertamente hoje como os maiores do segmento da América Latina. E isso não é um discurso vazio. É observado em números de expositores, de diversidade de editoras lá nos eventos, público, é cobertura, é tudo, gente. Evento grande não sobrevive de improviso. Ele depende de patrocinador, de venda, de marca interessada, de público constante. E além dos eventos presenciais, o Brasil ainda normalizou algo que poucos mercados fizeram com tanta força, que são as convenções online. Isso mostra um alcance, uma organização e uma maturidade digital gigantesca. E quando a gente olha para o mercado de jogos de mesa, hoje, como um todo, o cenário ajuda ainda mais a entender o RPG no Brasil. Nos últimos anos, os jogos de tabuleiro cresceram muito aqui no Brasil, passando a representar uma fatia maior das vendas de brinquedos de entretenimento físico. Isso não mede o RPG diretamente, mas mostra pra gente uma coisa muito relevante. O público brasileiro está cada vez mais confortável em pagar por experiências analógicas, por jogos complexos, por aprendizado de regras. Esse ambiente favorece diretamente o RPG.
E agora a gente chega num ponto muito importante dessa conversa que a gente está tendo aqui, tá? O movimento em que o RPG deixa de ser um produto e vira serviço. E é aqui que entram as mesas comissionadas. Mesa comissionada é quando basicamente alguém paga para jogar RPG. E o mestre é remunerado por esse trabalho. E não é só pela sessão, é pelo preparo, é pelo estudo do sistema, é pela organização da mesa, pela segurança, compromisso e pela experiência que vai ser entregue. Quando alguém paga por uma mesa de RPG, ele cruza uma fronteira muito importante. Ele passa a disputar espaço com outros serviços culturais, como futebol, teatro, entre outros serviços. Não é mais o meu amigo que mestrou de graça para mim. É uma pessoa que presta um serviço profissional. As mesas comissionadas, elas trazem elementos que todo mercado profissional tem: preço, agenda, recorrência, expectativa de qualidade. O mestre, ele deixa de ser um favor e ele passa a ser um prestador de serviço. E é isso que muda completamente a dinâmica. Muda a relação com o jogador, muda a responsabilidade, muda o nível de preparo e, mais importante, ele cria renda recorrente dentro do ecossistema do RPG. O Brasil, ele já tinha todos os ingredientes para acontecer isso. Comunidade grande, cultura forte do RPG, uso massivo de Discord, stream, financiamento coletivo. O mesmo público que banca livro, ele banca experiência. A pandemia acelerou isso demais, mas o modelo ficou. Hoje, mesas comissionadas, elas não são exceção mais. Elas são parte real do mercado. Não existe ainda um censo oficial das mesas comissionadas no Brasil. E isso é importante dizer. Existem alguns indicadores bem claros, tá? Crescimento constante de anúncios, mestres com agendas cheias de jogadores, jogadores buscando mesa paga e principalmente o surgimento de plataformas dedicadas a isso. E quando uma plataforma surge, é porque o mercado ele já existe, ele já está rodando. E foi exatamente nesse contexto que surgiu o MesaQuest. O MesaQuest nasceu como o primeiro site nacional focado exclusivamente em mesas comissionadas. Não como uma ideia isolada, mas como uma resposta a essa demanda real. Quando o mercado amadurece, ele basicamente ele pede por infraestrutura. Plataformas, elas não criam um mercado do zero. Essas plataformas, elas organizam um mercado que já existe e que já está em voga. Antes, era muito informal, o pagamento era espalhado, tinha uma dificuldade de encontrar mesa confiável, o mestre ele não tinha visibilidade, o jogador ele não tinha segurança nenhuma. Uma plataforma centralizada, ela organiza, ela cria padrão mínimo e profissionaliza a imagem do serviço. Isso beneficia todo mundo. O mestre ganha visibilidade, o jogador ganha confiança e basicamente o mercado ganha organização. Mesas comissionadas, elas não competem com livros ou eventos, elas alimentam tudo isso. O mestre, ele compra livro, ele compra PDF, ele divulga sistema nacional, ele leva jogador novo para o hobby, ele participa de evento. É dinheiro circulando dentro do próprio ecossistema. Quando a gente junta tudo isso, financiamento coletivo forte, evento grande, editoras nacionais e agora até plataformas de mesas comissionadas, fica claro que o Brasil não é só um consumidor de RPG. E isso ainda é raro na América Latina. Existe RPG forte em vários países na região, mas quando a gente olha para a escala, de fato, para a estrutura, para a profissionalização, o Brasil aparece como um polo muito mais consolidado. Aí vocês vêm me perguntar, qual que é o futuro do mercado? Daqui para frente, gente, a tendência é extremamente clara, tá? Mais produtos híbridos, mais experiências online, mais IPs nacionais fortes e mais serviços profissionais. O RPG brasileiro ele não está crescendo por acaso, ele está crescendo porque tem público, tem criador e tem mercado. Quando você joga RPG no Brasil hoje, tu não tá só se divertindo,
Tu está sustentando uma cadeia criativa real. E quando você cria, publica, mestra ou organiza, você não está só improvisando. Você faz parte de um mercado. E esse mercado já é grande, já é profissional e ainda está só começando. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo sobre a sua opinião sobre o mercado nacional de RPG. Fale para mim o que você achou desse vídeo também. Se inscreve, compartilha e manda para aquele seu amigo que acha que o RPG nacional não é profissional. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!